Graças e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio, sou pastor da Igreja Missionária Aliança e Vida, que está localizada ali na Avenida 31 de Março, número 51. Nós sempre realizamos nossos cultos ali às terças, 18h30, quarta, 18h30, sexta-feira, 18h30, domingo também às 18h30, com exceção do primeiro domingo do mês, onde nós realizamos o domingo de ceia, que é às 9 horas da manhã. Mas é uma alegria muito grande poder receber um amado irmão, amada irmã que queira estar conosco ali em um dos nossos cultos. É uma satisfação imensa. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, puder se inscrever, assinar o seu nome aqui, dar um like, ativar o sininho das notificações. Eu agradeço muito. Isso vai ajudar a ter um melhor engajamento do canal. Você que puder se inscrever nas nossas redes sociais, PR Júlio Rosino. Também temos Imave Church, Tupanatinga. Às vezes o pessoal pergunta, mas o que é church, pastor? Church é igreja em inglês. Imave Church, Igreja Missionária Aliança e Vida. IMAVE são as siglas do nome, da nomenclatura da igreja. IMAVE, Igreja Missionária Aliança e Vida. É uma igreja do reino, é uma igreja que tem discipulado, que tem escola bíblica dominical, que tem batismo, que tem palavra, que tem adoração. É uma igreja que trabalha com os casais, com os jovens, com as mulheres, com os homens. É uma igreja que trabalha com culto nos lares. É uma igreja da família. Eu louvo a Deus por fazer parte desse ministério, que na verdade não visa trabalhar para uma placa denominacional, mas visa o reino de Deus, que é o assunto que nós vamos falar aqui. Que na verdade foi o que Jesus pregou. E nós quando olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que João Batista, ele veio pregando o evangelho do reino. Ele disse assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, ele não mudou a sua pregação, ele veio dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o reino de Deus não está aqui, não está acolá. E Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então eu entendo que ele plantou o reino de Deus em nós. Quando você lê o texto de Eclesiastes capítulo 11, Eclesiastes capítulo 11 diz, Deus colocou a sensação da eternidade no coração do homem. É por isso que eu e você, longe de Deus, nos sentimos um peixe fora d'água. Nos sentimos uma árvore arrancada do solo. Por quê? Porque Ele colocou a sensação da eternidade no coração dos homens. Qualquer lugar longe de Deus, você vai se sentir um peixe fora d'água, você vai se sentir uma árvore arrancada do solo. Por quê? Porque você veio de Deus, você vai voltar para Deus. Então, qualquer lugar sem Deus, você está totalmente vazio. Amém? Então, viemos de Deus, vamos voltar para lá. Ele é a nossa origem, Ele é o nosso destino, Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo para nós. Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso paizinho, nosso Abba Pai, nosso Pai amado. Amém? Pois bem, meus irmãos, quero aproveitar aqui o ensejo, ler um texto na Palavra de Deus junto com você. O texto da Palavra de Deus que eu quero ler com os irmãos está registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 10. Está escrito assim: Contudo, é indispensável que o evangelho do reino ele seja anunciado a todas as nações. Eu quero ler também o evangelho de Jesus, segundo o evangelista Mateus, capítulo 9, verso 35, que diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então, nós vemos aí que Jesus ele está pregando as boas novas do reino
de Deus. E quando nós olhamos a pessoa de Jesus, ele veio com uma missão. Ele veio com foco, ele veio com propósito de poder estabelecer o seu reino, a sua vontade. E Jesus, quando ele vem a essa terra, o intuito dele é libertar, é salvar, é curar. Como diz o profeta Isaías, quando Jesus ele abre o profeta Isaías na sinagoga, ele fala exatamente sobre ele. O livro do profeta Isaías vai dizer assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, tirar os encarcerados das prisões e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus já estava declarando para que ele veio. Ele veio com uma missão, ele veio representando um reino. O reino de Deus, nós também dizemos que ele não é comida e nem bebida, mas ele é paz, ele é justiça, ele é alegria no Espírito Santo. Ainda que, durante o trajeto dos ensinos, durante o discipulado, o Senhor ele realize milagres, sinais, prodígios e maravilhas, como acontecia, como está registrado nos evangelhos. Você vai ver que no meio do caminho Jesus parava, multiplicava pão, multiplicava peixe, curava enfermo, curava leproso, ressuscitava os mortos. Mas o ministério de Jesus ele foi focado no ensino. Então, Jesus ele veio estabelecer o reino do seu Pai. E quando nós falamos de reino, existe um rei, existe um reino e existe súditos. Nós temos o nosso Deus Pai, o Rei do Universo, Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas. E reino fala muito sobre domínio. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, ele vai dizer que o principado estará sobre os seus lombos, estará sobre Jesus, ou seja, o domínio, né? Estará sobre ele. Então ele veio para poder estabelecer este domínio, este poder, este reino, em nome de Jesus Cristo. Nós vemos que o reino do Pai foi estabelecido. Ele falou assim: eu e o Pai somos um. Quando nós vemos a palavra de Deus, a vontade de Deus sempre foi que os seus filhos, o seu povo, a sua prole, a sua criação, vivesse em um mundo melhor, vivesse em uma vida de alegria. O povo de Deus era para ter uma vida muito alegre, muito feliz. A Bíblia diz que quando Deus coloca Adão no Éden, Adão, ele foi colocado ali para governar, porque na verdade o governo fala de domínio, para dominar. E quando nós vamos ver ali a história, a serpente engana Adão, a serpente enganou Eva, que ali também enganou Adão, e os dois foram expulsos do jardim. O que era para dominar foi dominado. E aí alguém pode perguntar: mas e o plano de Deus? O plano de Deus não se acabou. Deus não é pego de surpresa. O problema não está em Deus, certo? Você se lembra quando nós olhamos a palavra de Deus e nós vemos que na época do sacerdote Eli, a arca de Deus foi levada até o templo de Dagon, lá em Asdod. E quando a arca de Deus foi levada até o templo de Dagon, colocaram do lado da imagem de Dagon a arca do Senhor. E na madrugada a imagem de Dagon foi lançada ao chão. Aí os filisteus foram lá, levantaram a imagem de Dagon, colocaram lá no mesmo lugar. E aí no outro dia de madrugada, novamente, agora a imagem de Dagon estava cortada pelo meio e arrancada aos seus membros. E aí eles temeram. A arca do Senhor, a presença do Senhor fez aquilo. Então nós vemos que o problema nunca foi a presença de Deus. Na verdade, sempre foram os homens que carregavam e transportavam a presença de Deus. O problema sempre foi, naquela época, Eli, que já não ouvia mais a Deus e já não via mais a glória de Deus.
deixou seus filhos se prostituir na porta do templo, fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor, já não ouvia mais o Senhor, ou seja, já não havia mais temor, não havia mais reverência, não havia mais sacrifícios. Então a arca foi levada. Quando nós vemos Adão pecar, cair, ser expulso do paraíso, não é porque a culpa era de Deus, é que na verdade o homem não vigiou. E na verdade toda a aliança foi quebrada. Então, quando nós olhamos pessoas perdendo a glória de Deus, a presença de Deus, perdendo a comunhão com Deus, a culpa nunca é de Deus, sempre será do ser humano que rejeitou a glória de Deus, que foram amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, amigos, mais amigos do mundo e se tornaram inimigos de Deus. Essa é a verdade. E aí o que aconteceu? Adão foi expulso do Éden. E aí alguém pode dizer, e agora o que acontece? Deus, ele não tem mais o controle. Não, ele sempre tem o controle. E aí o Senhor Deus, ele decide então colocar mais uma vez o seu plano em prática. O Cordeiro de Deus estava sendo preparado ainda antes da fundação do mundo. Jesus Cristo estava sendo preparado. Ele não foi pego de surpresa. Os homens começaram a trabalhar, a mulher sentir dores de parto por conta da consequência dos seus pecados. A vida do homem foi diminuindo, chegou ao passo da vida do homem ser de 70, 80 anos, o que passasse disso era fadiga e cansaço. O Senhor começou então a pedir para que os homens começassem a sacrificar animais para que pudesse haver remissão de pecados. E aí, desde a época lá do tabernáculo móvel no deserto, o povo já começava a oferecer os sacrifícios. Só que tudo isso já apontava para um sacrifício eterno, um sacrifício que seria definitivo, de alguém que morreria e através dele teríamos uma morte definitiva. Jesus, ele seria o sacrifício vicário, sofreria a morte substitutiva no Calvário. Por que substitutiva? Porque ele iria morrer no meu e no seu lugar. Então, todo aquele sacrifício do cordeiro que era levado ao sacerdote, que era ali analisado, que era ali todo detalhado para ver se não tinha mancha, se não tinha defeito, já apontava para o Cordeiro de Deus que não tinha defeito e que tirava o pecado do mundo. Você lembra quando Jesus apareceu do outro lado do Rio Jordão? João Batista apontou para ele e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque na verdade ali João estava realmente afirmando que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele tinha sido preparado. Ele tinha sido preparado ainda antes da fundação do mundo. E Jesus, o intuito dele vir a este mundo não foi para que condenasse o mundo, mas foi para que todos fossem salvos por ele. E a Bíblia diz que, na verdade, ele veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Muitas pessoas começaram a rejeitar a Jesus Cristo. Eu quero dizer aqui para mim e para você que o maior problema nunca foi a igreja, o maior problema nunca foi o pecado, o maior problema nunca foi, entre outras coisas, o maior problema global, que eu acredito que seja até os dias de hoje, sempre foi e sempre será a religião. Por isso que Jesus ele não veio para estabelecer uma nova religião. Ele veio para estabelecer o reino de Deus. Ele veio para estabelecer a vontade do Pai. É por isso que eu li esse texto com você, que disse aqui, quando nós lemos aqui, nós lemos dois textos, Nós lemos aqui Marcos 4:23, nós lemos também no Mateus 9:35. Jesus ia percorrendo todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças das pessoas.
Então, o desejo de Jesus sempre foi estabelecer o reino de Deus. Ele não veio estabelecer uma nova doutrina, nem uma nova religião. E o maior problema global sempre foi a religião. Quando nós olhamos para aquela região do Oriente Médio, eles matam em nome de Deus, eles ferem em nome de Deus, eles tiram vidas em nome de Deus, eles perseguem em nome de Deus, homens bombas, eles são kamikazes, eles tiram as suas vidas e vidas de pessoas em nome de Deus, né? Quando nós olhamos a Inquisição, milhões de pessoas morreram em nome de Deus. Quando nós olhamos, né, a história da igreja, muitos morreram em nome de Deus. E mais uma vez hoje, já na atualidade, o Estado Islâmico é o que mais mata em nome de Deus, né? Então, a religião é o maior problema. E Jesus, ele veio não para estabelecer uma nova religião e nem trazer uma nova doutrina, mas ele veio para trazer as boas novas do reino de Deus. O que acontece hoje? Né? As pessoas acham que o que salva é a religião, o que salva é uma placa de igreja, o que salva é uma doutrina, tem que ser firme, que tem que ser uma doutrina forte. O que salva hoje é um paletó, é uma gravata, o que salva hoje é uma roupa. Você está totalmente equivocado. Ainda que a Bíblia fale que a gente tem que se vestir com modéstia, com moderação, mas a Bíblia não fala que a gente precisa colocar um terno e uma gravata para ser salvo. A Bíblia não fala que a mulher precisa usar uma saia para ser salva. A Bíblia fala que nós precisamos ser lavados e remidos no sangue de Cristo, sermos um povo de boas obras, para que nós possamos então ser salvos. O mais importante é confessar a Jesus como Filho de Deus. Eu confesso com a minha boca, eu creio no meu coração, eu declaro que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então serei salvo. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, eu percebo que a palavra de Deus não fala que eu preciso ser salvo só se eu usar uma calça, um terno, uma gravata, ou a mulher sendo mulher, se ela for usar uma saia, se ela deixar de usar maquiagem. Muito pelo contrário, quando nós olhamos a palavra de Deus, as mulheres se arrumavam em muito, né? É muito triste, nós vemos muitas pessoas se impor dessa forma. Às vezes, muitas vezes a sua esposa não se arruma, não deixa a esposa se arrumar, se vestir bem, às vezes fica olhando para a irmã do outro, para a esposa do outro, né? Tem gente que sem temor faz isso, infelizmente. Tem gente que não quer que a esposa coloque uma roupa, se arrume, se vista, não quer que coloque uma maquiagem, um adorno, mas vive elogiando a mulher do próximo. Tem muito hipócrita assim. Mas isso é uma outra história. O que eu quero dizer aqui é que Jesus não veio estabelecer uma religião, uma doutrina. Ele veio trazer o reino de Deus. Eu não vou nem dizer aqui dos irmãos que se sentem puritanos demais, que não dão nem a paz para os irmãos de outra denominação evangélica. Acha que o céu é exclusivo deles, que o céu é só deles. Eu quero dizer para você, puritano, você que me ouve, você que se acha puro demais, o céu foi inaugurado com um ladrão, viu? A primícia do paraíso foi um ladrão que inaugurou. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para você que acha que só o crente entra lá, o puritano, o santo. Então eu queria que você entendesse que Jesus veio estabelecer o reino do seu Pai. E o reino do Pai, ele consiste em amor, misericórdia, fé. Hoje, o que nós vemos hoje é uma desunião muito grande entre o meio cristão, um povo que deveria ser mais unido, um povo que deveria ser mais junto, mas vive em competição. Eu vou dizer aqui para você sem demagogia alguma, nós estamos aqui na cidade de Tupanatinga pregando o reino de Deus. O pastor Júlio Rosino aqui, a Igreja Missionária Aliança e Vida, não é escravo de uma denominação evangélica. O pastor Júlio Rosino e a igreja a qual eu represento
não é escravo de dogmas. Nós pregamos o reino, nós amamos pessoas, nós vivemos o evangelho de Cristo. Jesus Cristo é um homem escrevendo na areia. O evangelho é um homem sentando com a prostituta, é um homem comendo com pecadores. O evangelho é um homem sentando com pessoas simples, também sentando com poderosos. É um homem recebendo a adoração de uma mulher pecadora na casa de Simão. Esse é o evangelho de Jesus. Você lembra da oração do pecador e da oração do fariseu? O fariseu se gabava dizendo assim: olha, eu te agradeço, Senhor, que eu não sou como esse publicano, esse pecador. Eu dou o dízimo de tudo. Eu não coloco a mão em nada impuro. Estava fazendo a oração dele. Já humilhou o coitado que estava do lado, que se sentia um pecador. Mas o coitado que se sentia um pecador nem sequer olhava para o céu. E ele falava: Senhor, tende misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos dessa história e fala assim: quem foi justificado quando desceu daquele monte? E aí Jesus afirma que foi o pecador. A oração de fariseu Deus não ouve. Quantos cristãos orando para Deus matar, para Deus ferir, para Deus fazer e acontecer? Tem oração que Deus nem escuta. Muitas vezes gente aí com macumba gospel no meio da igreja. Gente que está orando para Deus matar, para Deus ferir. Quem somos nós, irmãos? Com a mesma medida que você mede, você será medido. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado, viu? Você não tem coragem de amar, de perdoar. Você sabia que se você não perdoar, as suas orações não vão ser ouvidas? Você sabia que se você não perdoar, o demônio não vai submeter a tua oração? Porque tem muitas pessoas que são muito bons para jejuar, são muito bons para poder se santificar, mas carregam dentro dos seus corações a mágoa, o ressentimento. E quando vão expulsar um demônio, o demônio não sai. Sabe por quê? Porque Paulo fala sobre isso. Paulo fala que quando a pessoa não perdoa, essa pessoa ela não consegue que o demônio se submeta a ela, porque ela está dando uma legalidade. Então tem muita gente sendo escrava do diabo, sendo açoitada por verdugos, como Jesus diz também, porque na verdade não liberou perdão. E tem muito crentão assim, que julga o outro, que muitas vezes menospreza o outro, que muitas vezes olha o simples, não reconhece como um irmão, como um servo de Deus, e que na verdade nem as suas orações estão sendo ouvidas. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A única forma de você alcançar misericórdia é quando você confessa e deixa os seus pecados no altar do Senhor. Um povo dividido não pode prosperar. Hoje na cidade de Tupanatinga é muito triste, porque não há uma união das igrejas, há uma competição. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, eu não estou aqui para competir com ninguém. Nós estamos aqui para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para pregar o reino de Deus. Nós estamos aqui para declarar as palavras de Jesus. Jesus ele veio para pregar as boas novas de salvação. Jesus ele veio para unir. Ele colocou Jerusalém de cabeça para baixo. Era cada um no seu quadrado, mas ele juntou todo mundo. Era fariseu para um lado, saduceu para o outro. Era, sabe, todo mundo no seu lugar. Os leprosos lá separados, né? Cada um no seu canto. Jesus ele uniu todo mundo. Ele tocava no leproso, ele não julgava a prostituta, ele comia com os pecadores. Por isso que a religião quis matá-lo. O maior problema é a religião. O religioso é o maior problema. Ele nem entra no céu e nem deixa aquele que quer entrar no céu também. Ele acha que o que salva é uma roupa. Ele acha que o que salva é uma doutrina. Ele acha que o que salva é uma doutrina de homem. Meu querido, você está enganado, viu? Efésios 2:8. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, mas para que toda a glória seja de Deus e não do homem. Tem gente que não tem coragem, mas eu vou dizer aqui, viu? Tem gente que acha que uma roupa salva. Tem gente que acha que
guardar um sábado salva. Tem gente que acha que não doar sangue salva. Não comemorar aniversário salva. Olha que equívoco, gente. Jesus deu o seu sangue para morrer pela humanidade. Tem religião aí que fala que não pode doar sangue. Deixa de pregar mentira para os outros. Deixa de pregar engano. Jesus vai te pegar. Eu estou orando para Jesus pegar você. Você que está pregando o sábado como uma questão de salvação, você é mentiroso. Porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. A Bíblia diz em Colossenses 2,8 que eu e você não podemos ser julgados nem pelo dia de sábado, nem pelas luas novas, nem pelas festas. Por que você está colocando o sábado como questão de salvação? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, porque ninguém se glorie. Para com essa mentira de enganar os outros com essa questão de sábado. Essas coisas foi para os judeus. Se você quer viver pela lei, sacrifica animal. Se o seu filho é rebelde, coloca ele para ser sacrificado em praça pública. Você quer viver pela lei? Quer viver pela lei? Você não pode andar mais que 40 quilômetros para ir para uma igreja. Quer viver pela lei? Viva pela lei. Vai no templo sacrificar animais. Nem o templo tem mais. E não vem falar para mim que tem leis cerimoniais. Entendeu? Não cabe. Não cabe viver pela lei, nós vivemos a dispensação da graça. É impossível ser salvo pela lei, meu querido. É impossível. Viu? Que eu e você possamos entender isso. Quantas pessoas dizendo que não pode comemorar aniversário, que não pode comemorar, que não pode doar sangue para o seu filho que está no hospital. Toma vergonha. Vai se converter em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos um Filho de Deus que deu o sangue dele por toda a humanidade. E ele é Deus, a Bíblia diz que ele é Deus. Não vem dizer para mim, Charles Taze Russell criou os Russelitas, Torre de Vigia, tá? Ele escreveu a Bíblia e adulterou ela todinha, um dos seus líderes. Tá bom? Vocês precisam entender que Jesus é Deus, ele não é só mais um profeta que falhou. Jesus é Deus, é o Filho de Deus enviado ao mundo, que veio para salvar o mundo. Você sabe o que nós precisamos fazer aqui dentro de Tupanatinga? Se unir, servir a Jesus de verdade, entendeu? Dar a paz um para os outros. A religião matou Jesus. Você sabe o que acontece aqui na nossa cidade, em muitas cidades? Que as pessoas estão matando umas às outras na fé, igual os fariseus fizeram com Jesus. Estamos julgando. As pessoas estão entrando nas portas das igrejas, estão sendo julgadas. Porque nós só temos aqui visão de igreja, só uma igreja. A gente acha que só uma igreja vai para o céu. A gente acha que só as igrejas tradicionais, centenárias vão para o céu. Meu querido, você está muito enganado, viu? Nós temos batismo, nós temos discipulado, nós temos escola bíblica, nós temos teologia, nós temos aqui oração, consagração, nós temos aqui santificação, nós temos aqui culto com as mulheres, com os jovens, com as famílias, com os casais, com os homens, nós temos batismo, nós temos ceia, nós temos aqui os pilares da fé, nós temos as ordenanças, nós temos os mandamentos de Deus. As questões periféricas não podem nos impedir de caminhar juntos. Você sabe o que acontece? As pessoas deixam de caminhar em comunhão por causa de questões periféricas. Isso é orgulho, isso é soberba. Isso é eu achar que só a minha denominação é a certa. E Jesus não estabeleceu uma placa de igreja para salvar ninguém. Mostra para mim na Bíblia se tem uma placa de igreja. Mostra para mim. Tem alguma placa lá? Escrita que Jesus deixou? Ele diz que é o povo lavado e remido no seu sangue. Um povo de boas obras. Aí você vem para mim, não dá a paz do Senhor pro irmão do outro ministério. Você menospreza o irmão do outro ministério. Você exclui o irmão do outro ministério. Se o coitado tá de bermuda, se o coitado é de outro ministério, você não dá nem a paz. Você precisa se converter.
Você precisa aceitar Jesus de novo, porque você não conhece a Deus. E hoje é o que acontece em nossa cidade. Nós precisamos nos unir. Infelizmente, hoje em nossa cidade, só se trabalha para uma denominação evangélica. Não tem as igrejas, a igreja de Jesus, porque não tem igrejas. Eu queria que nós entendêssemos aqui, não tem igrejas. Tem a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo aqui não é unido, sabe por quê? Porque tem parte da igreja, a maioria dela estão trabalhando para a sua denominação. São escravas da sua denominação. Estão quase que cometendo a heresia de ser uma seita. São exclusivos. E quem comete essa questão de exclusividade são seitas, viu? Toma cuidado para você não ser considerado como uma seita. Exclusivo. Não se une. Não reconhece irmãos de outros lugares. O que Gamaliel disse? Lembra de Gamaliel? Vocês conhecem a Bíblia. Um doutor da lei que se levantou para falar assim, olha, vocês estão perseguindo aí esses irmãos, mas tomem cuidado, porque um dia se levantou Teudas e a gente pegou ele, prenderam ele, mataram ele e os seus discípulos se dispersaram. Se levantou um outro homem, mataram ele, os seus discípulos se dispersaram. Tomem cuidado, porque já crucificaram Jesus. Se o que eles pregam for mentira, eles vão se dispersar. Mas, cuidado, porque se o que eles pregam for verdade, vai que nós estamos sendo aí aqueles que estão trabalhando contra a obra de Deus. Talvez nós vamos ser pegos trabalhando contra aquilo que é de Deus. O que é de Deus permanece, o que não é de Deus não subsiste. Gamaliel disse, o que é de Deus fica, o que não é de Deus não fica. Só para você ter uma ideia, nós, quanto Ministério, Igreja Missionária Aliança e Vida, estamos aqui em Tupanatinga há 9 anos. Dia 14 de agosto agora, fez 9 anos que estamos aqui. Será que se fosse mentira o que nós pregamos, se estivéssemos aqui em rebeldia, se estivéssemos aqui pregando uma seita, uma heresia, será que estaria até hoje? Será? Não subsiste. Não tem como se sustentar. Cuidado para você não estar lutando contra uma obra que é de Deus. Nós estamos aqui há 9 anos. Nós temos história, temos frutos. E sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam que nós estamos sendo uma igreja de porta larga. Mas eu não ligo, sabe por quê? Porque eu prefiro agradar a Deus do que a homens. Só que eu tenho dó, porque muitos ministérios são menosprezados também. Pastores que não têm voz, pastores que não têm visibilidade. Mas se Deus me deu voz, é para mim ser voz para quem não tem voz. E eu estou aqui para falar por eles. Chegou a hora, pastores, de nós nos unirmos nessa cidade. Nós estamos aqui por uma causa. A nossa causa é a causa de Cristo, a causa do Evangelho. Não é a causa de uma placa de igreja. Nós não estamos aqui para competir. Eu tenho pregado o Evangelho nessa cidade e eu tenho dito, você tem que ir para a igreja que você se sente bem. Eu não tenho falado para as pessoas que elas são obrigadas a servir na minha denominação evangélica. Ela não é obrigada. Ela vai servir a Deus onde ela se sente melhor, porque eu não vim pregar religião. Certo? O Evangelho de Jesus Cristo não veio trazer uma nova religião. Ele veio pregar a boas novas do reino. E a boas novas do reino é pregar o Rei Jesus, é pregar o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é falar que tem um Rei do universo que rege o universo na palma de suas mãos, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Eu estou lendo aqui, ó. Olha o que eu estou lendo aqui, ó. Mateus 4:23. Percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e males entre o povo. E naquela mesma época, como diz Lucas 2:1, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império.
A Bíblia diz em Mateus 9,35 que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ou seja, não excluía ninguém, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus, curando as enfermidades e doenças. É lindo, irmãos. Jesus, ele não excluía ninguém. Ele não excluía ninguém. A Bíblia diz que ele pregava. E este evangelho, Mateus 24,14, este evangelho do reino, não é da minha denominação, da minha placa denominacional, enquanto este evangelho do reino não for pregado em todas as nações, como testemunho, não chegará ao fim. Só vai vir o fim quando o evangelho do reino for pregado. É o evangelho do reino. Tem muita gente aí pregando, fazendo cruzada, por causa de vaidade, falando assim, se converteu aqui 10, 20, 30, 40, 50. O evangelho do reino não é vaidoso, não fica contabilizando pessoas. O evangelho do reino não tem vaidade. É por isso que a Bíblia fala que só chegará ao fim quando for o evangelho do reino. E aí chegará a grande tribulação. E aí Mateus 24, versos 13 e 14 diz: aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações. E então chegará o fim, que será a grande tribulação. Será que nós estamos aí longe disso acontecer? A Bíblia já vai ser adulterada, já foi adulterada, né? Já foi escrita aí, nós temos aí a Bíblia que foi escrita, tirado os versículos aí que exclui, né, as pessoas que se sentem subjugadas. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, irmãos. Chegou a hora da igreja se unir. Nós vamos escolher se nós vamos pregar o evangelho do reino ou o evangelho ao bel prazer. Nós vamos escolher se nós vamos ficar lutando contra os irmãos ou se nós vamos lutar contra aquilo que temos que lutar, que é Efésios 6, contra principados, tronos, potestades. Nós temos que nos libertar de todo tipo de religiosidade. Bora, meu irmão. Bora vencer em nome de Jesus. Deus tem liberdade para nós, meu irmão. Em nome de Jesus. Que esse vídeo chegue a vários lugares deste mundo. Porque nós precisamos nos libertar. A religião matou Jesus e a religião tem matado muitos cristãos, servos de Deus. A religiosidade tem matado pessoas nos interiores e nos grandes centros. Principalmente nos interiores. A pessoa fala assim, eu sou dessa religião, não vou sair dela. A religião tem matado pessoas. Mas o evangelho cura, liberta, batiza, leva para morar no céu, viu? O evangelho de Jesus liberta. A Bíblia diz assim em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, eu quero declarar sobre a tua vida. A Bíblia diz assim que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Quando a gente conhece o amor de Deus, não há temor, não há medo mais. O amor de Deus lança fora todo medo da nossa vida. Sabe o que acontece? Nós precisamos nos unir. Nós precisamos unir a igreja em Tupanatinga. Só tem bênçãos que vamos alcançar na unidade da igreja de Jesus. E nós precisamos que a igreja de Jesus, precisamos entender que a igreja de Jesus é o corpo de Cristo aqui na cidade. E o corpo de Cristo na cidade são todos os crentes em várias denominações evangélicas aqui. O corpo é um e o cabeça é um, que é Cristo. Só que a igreja tem que estar unida. Tem muitas bênçãos que não alcançamos porque o corpo está desunido. E um reino dividido contra si mesmo não pode prosperar. Enquanto estiver pessoas trabalhando para a sua denominação, a igreja não vai avançar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja enquanto ela for unida. Mas o dia que ela for desunida, que é o que está acontecendo, a porta do inferno vai prevalecer. O que aconteceu em Atos, capítulo de número 2, versos 42 a 47? E todos estavam juntos, no partir do pão, nas orações, na comunhão. A alma deles havia temor, eles tinham tudo em comum.
E Deus ia acrescentando a alma que havia de se salvar. Deus só vai acrescentar as almas e firmar essas almas nos lugares corretos quando os irmãos estiverem em comunhão, em unidade, quando eles estiverem unânimes no mesmo pensamento. Enquanto eu estiver pensando só na minha denominação, enquanto eu estiver pensando só no meu eu, na minha vontade, o Senhor não vai acrescentar as vidas. E as pessoas vão olhar e ver que a igreja de Jesus é desunida. Chegou a hora da gente se unir e segurar nas mãos uns dos outros e acreditar que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus. E sabe o que Jesus disse? O reino de Deus está dentro de vós. O interessante é que o reino de Deus não está aqui, não está colar. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus Cristo disse, sabe, olha, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está em nós para sempre. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. A presença de Deus não está apenas dentro dos templos. A presença de Deus, a manifestação de Deus só vai quando o povo de Deus está unido dentro do templo, mas ela acompanha a minha vida e a tua, porque ela habita dentro de nós, ela está em nós para sempre. Então o reino de Deus está dentro de nós, nós somos embaixadores de Jesus. Aonde você pisar a planta dos teus pés, você é um embaixador de Deus aonde você estiver, no território que você estiver. O reino de Deus está representado por você, então você tem que desfazer as obras de Satanás, porque o reino de Deus está em você. Deus te deu habilidades, capacidades, sabedoria, autoridade, ousadia para poder desfazer as obras do diabo. Esse é o reino de Deus. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Chegou a hora, irmãos. Chegou a hora da igreja. Chegou a hora da igreja em Tupanatinga. Chegou a hora da gente avançar. Para de pensar só na sua denominação. Comece a pensar como reino. Comece a pensar como igreja de Jesus, como Jesus pensaria. Sabe, enquanto você está aí balançando a cabeça, dizendo, ai, como é que pode? Aquela pessoa está na igreja tal, aquela pessoa está na igreja do pastor Júlio, está na igreja do fulano de tal. Meu irmão, começa a se alegrar e declarar que bom que a pessoa foi para a igreja. Começa a declarar que bom que aquela pessoa se converteu, que bom que ela está indo ouvir a palavra. Comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus, por quê? Porque o reino de Deus está sendo anunciado. Chegou a hora da gente se unir, quem comigo não se ajunta, se espalha. Nós estamos juntos. Você deve estar lutando contra aquilo que é de Deus e não sabe. Cuidado para você não se ver lutando contra a obra de Deus, viu? Começa a dar a paz pro seu irmão. Começa a amar o seu irmão e perdoar ele. Começa a liberar seu coração. Em vez de você criticar, começa a orar. Começa a amar. Que eu e você possamos entender que nós estamos aqui porque foi nos outorgado uma autoridade por Jesus. Jesus nos deu poder, autoridade, para pisar sobre cabeça de serpentes e escorpião. Nós temos a excelência do poder sobre nós. Acredite nisto. Paulo fala sobre a excelência do poder. Você acredita que os maiores tesouros não estão na terra? Ainda que a terra tenha os tesouros, Deus colocou os tesouros na terra, sim. Quando nós olhamos lá no Irã e no Iraque, o Kuwait, os tesouros não estão nele. Quando nós olhamos no Peru, as minas de ouro não estão lá. Quando nós olhamos, por muito tempo, o estado de Minas Gerais, houve ali garimpos, pessoas que acharam muitos ouros. Quando nós olhamos em determinados lugares do país, do mundo, pessoas que conseguem encontrar minérios, ouro, são muito ricos, mas os maiores tesouros não estão nesses lugares. Pastor, então onde que estão esses tesouros? Os maiores tesouros estão no cemitério. É isso mesmo, no cemitério. Pastor, no cemitério, verdade. Porque ali escritos, ali no cemitério estão os projetos que nunca saíram do papel, ali no cemitério estão as músicas que nunca foram cantadas, ali no cemitério está um casamento que nunca aconteceu, ali no cemitério estão as famílias que nunca foram feitas, ali no cemitério estão ali, composições que nunca foram compostas, ali no cemitério estão, ali
grandes coisas que nunca foram realizadas, porque pessoas decidiram morrer sem marcar a sua história, decidiram morrer sem fazer a diferença, decidiram morrer cheios. Nós podemos fazer a diferença. A Bíblia diz que a excelência do poder foi derramada sobre vasos de barro. Nós temos a excelência do poder em nós. Eu quero declarar aqui nessa tarde que você e eu, nós vamos morrer vazios se um dia Jesus vir nos buscar, porque nós vamos cumprir o nosso propósito. E reino fala de domínio. O Senhor nos deu domínio para governar. E nós vamos dominar aonde o Senhor nos plantar, nós vamos ser cabeça e não cauda, nós vamos tomar posse por herança, aonde plantar a planta dos teus pés, esse lugar será tomado posse por herança. Nós vamos dominar, sabe por quê? Porque nós carregamos a excelência do poder. O Senhor vai te levantar para ser um grande escritor, o Senhor vai te levantar para ser um grande adorador nessa nação, o Senhor vai te levantar para ser um grande pregador, o Senhor vai te levantar para ser um grande poeta, o Senhor vai te levantar para ser um grande homem que vai pintar grandes quadros que muitos vão conhecer. O Senhor vai te levantar para ser um grande médico, um grande, compositor, ator. O Senhor vai te levantar para ser alguém que vai, escrever grandes sermões. O tesouro está dentro de você. Acredite nisso. A excelência do poder foi derramada sobre vaso de barro. Paulo morreu novo e vazio. Ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, eu cumpri o meu propósito. Jesus morreu cedo e vazio, porque ele disse: está consumado, eu cumpri minha missão. Ele cumpriu a missão dele. Ele disse: está consumado. E Jesus cumpriu a sua missão. Meu irmão, você tem uma missão para cumprir aqui nessa terra. Não morra cheio, morra vazio. Deixa Deus te usar. Deus ainda quer lhe usar. Deus ainda quer fazer de você um homem e uma mulher poderosa nessa terra. Mas não se prenda à religião. Você viu o que eu disse aqui? A religião foi a causa das maiores mortes no mundo. A religião foi a causa das maiores mortes no tempo da Inquisição. A religião foi a causa das maiores mortes no tempo da época da igreja primitiva. A religião foi a causa das maiores mortes quando nós olhamos na época das cruzadas. Oh, meu irmão, o Estado Islâmico é o que mais mata hoje em nome de Alá. O maior problema é a religião. Não seja religioso, seja um crente convertido em Jesus que ame pessoas. Seja cheio do Espírito Santo, ame pessoas. Não seja um religioso, ame pessoas. Seja livre. Eu sou livre, irmão. Eu não vou andar em libertinagem, eu vou andar livre em Cristo Jesus. Colossenses 2,8: ninguém vos julgue pelas festas, pelo dia de sábado, pela lua nova. Ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue, irmãos. Somos livres. Tem gente julgando aí. Você entendeu? Tem gente julgando. Não caia nessa, não. Igreja, vamos se unir. Irmãos, vamos se unir. Pastores da cidade de Panatinga, vamos se unir. Não estamos aqui para competir, não. Ninguém quer membro da sua igreja, não. Nós queremos olhar para Jesus e servir a Deus e olhar para o céu e entender que o nosso propósito aqui é bem maior. É alcançar pessoas para o reino de Deus. Viu? Que nós venhamos ser unidos. A comunhão é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que vai escorrendo da barba até a orla dos seus vestidos. E é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe por quê? Que muitas vezes não tem a bênção e a vida? Porque falta comunhão. Aonde tem comunhão, tem vida e tem bênção. A vida de Deus e a bênção de Deus está onde há comunhão. A comunhão do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, não é uma denominação. Viu, meus irmãos? Ame o cristão. Ame o cristão. Jesus não vem buscar uma placa, ele vem buscar um povo. E saiba, e eu quero aqui encerrar esse vídeo, antes de eu orar por você,
eu quero dizer algo também. Tem muitos que serão salvos não estarão dentro de igrejas evangélicas. Tem muitas pessoas que nós vamos nos surpreender quando chegarmos lá no céu e vamos ver elas lá. Porque a religião, ela é muito limitada. Mas Deus é soberano. Deus não é Deus dos evangélicos, nem dos católicos, nem dos espíritas, nem da religião. Deus é Deus de toda a terra. Aquele que quer que Deus seja Deus para ele, ele será Deus e esse será servo de Deus. Aquele que quiser ser filho, Deus será para ele pai. Deus é Deus de toda a terra. Saiba que existem outros, em outros apriscos. Lembra de Cornélio em Atos capítulo 10? Um homem piedoso, oferecia orações, dava esmolas e Deus recebia. Católico, apostólico, romano, roxo, mas que era um homem que Deus recebia suas esmolas e orações. E por aí vai. Tem muitos piedosos por aí. E que não cabe a mim nem a você julgar. Nossa função é amar e perdoar, para que o reino de Deus seja manifesto. Manifeste o reino. Deixe o resto com Deus. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, em nome de Jesus, põe as tuas mãos sobre a vida de cada um que me ouve. Meu Deus, quebra todo bloqueio, toda barreira, toda religiosidade que tem agido no meio da cidade do Panatinga. Coloca por terra toda a religiosidade que tem agido no meio, Pai, de cidades, de nações, que muitas vezes não se une. Tronos, principados, potestades têm dominado estes territórios. Mas nós queremos fazer igual Filipe, Senhor, que quando chegou em Samaria, pelo poder de Deus fez com que Simão o mágico se prostrasse. E o Senhor libertou aquele lugar, porque havia uma semente plantada através da mulher samaritana, que pregou a todos os homens, e eles vieram até Jesus, e a semente foi plantada, e Filipe consolidou, e Deus sacudiu Samaria. Deus, eu declaro no nome de Jesus, que Tupanatinga será sacudida pelo teu poder, porque um planta, outro rega, mas é o Senhor quem dá o crescimento. Nós declaramos, Pai, que haverá, meu Deus, um avivamento sobre Tupanatinga, sobre Buíque, sobre Itaíba, sobre Águas Belas, sobre Arco Verde, sobre Pernambuco, sobre o Brasil. Haverá um avivamento sobre as nações, porque o Senhor tem, Pai amado, plantado a tua semente nesses lugares. Homens e mulheres têm se levantado para fazer a tua obra nesses lugares. Quebra todo bloqueio, toda divisão, Pai, e que o Senhor venha poder alcançar muitas vidas, e que demônios que têm tentado tomar esses territórios, igual Simão tentou tomar aquele território de Samaria, Deus, em nome de Jesus, assim como Samaria tinha uma semente, o Panatinga tem uma semente, nós declaramos que ela vai germinar, vai frutificar, e muitas almas irão se render aos teus pés, para a glória de Deus, Pai. Nós declaramos isso pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos isso pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos isso pelo poder que é no nome de Jesus. Haverá libertação. Meu Deus, abre a mente, tira todo bloqueio, toda indiferença, toda exclusão. Quantas vezes nós excluímos os irmãos de outras denominações? Pai, acaba com isso na nossa cidade. Que haja, meu Deus amado, Deus, comunhão. Que não haja mais distinção, Senhor. Pai amado, daquele que é de uma denominação, daquele que é de outra, não. Que sejamos todos irmãos de um só aprisco, do aprisco do pastor dos pastores, daquele que é rei, Senhor, e que um dia virá, e em breve voltará e não tardará. Aleluia! João 14 diz, aleluia! E eu encerro com esse texto, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se fosse assim eu não teria dito, que eu irei preparar o lugar e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam comigo também. O rei voltará, o rei das nações voltará, que eu e você possamos estar juntos, adorando ao rei, glorificando ao rei, o rei dos reis, o Senhor Jesus. Se você que está afastado de uma igreja, você que está sem ir a uma igreja, quiser fazer uma visita, quiser estar conosco, vai ser um prazer. Nós vamos te receber de braços abertos. Mas se você já tem uma igreja que você congrega,
Volte para esse aprisco, procure seu pastor, seja orientado por ele, mas fique firme. Volte para a casa do Pai. Amém? Jesus está voltando. E comece a adorar a Deus ali com seus irmãos. E que Deus te abençoe profundamente. Eu te agradeço por estar aqui comigo até agora e eu louvo a Deus por esse momento tão precioso. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Um abraço do pastor Júlio Rosino, seu pastor, que te ama e que te acolhe sempre quando precisar. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço.